E aí galera, tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao canal Master HQ. Aqui é o Bruno Júnior e hoje nós vamos acompanhar a quinta edição da série Batman The Killing Time. Se você gosta de HQ, curte, comente, se inscreve no canal. Lembrando que já tem os outros vídeos dessa série aqui no canal, só entrar lá e assistir, fechou? Então vamos pro vídeo. São 7 de março às 5h33. Bill Zenowith dá uma facada no agente Carlos Mestres. Ele sobrevive ao ferimento, mas morre no hospital alguns dias depois, com a esposa e 3 filhos ao lado do leito. Rachel Strader dispara um guarda-chuva arma, calibre 16, no peito do agente Gil Collum, matando na hora. Seu corpo fica no parque até às 16h19, e sua esposa é informada às 7h15 do dia seguinte. O agente, Steve Hendresky, dispara uma multidão de homens vestidos com fantasias, mata 3 deles e o quarto é baleado ao tentar fugir. Ele morre 2 horas depois. No mesmo horário, ainda no Parque Molotov, Jay Wood dispara um lança-chamas, sem muita precisão, mas acerta o agente David Price, queimando 80% do seu corpo. Price não sobrevive. Steve Harwood sufoca Brian Patchett até a morte. Eles vieram juntos no ônibus fretado pelo Pinguim, e não se sabe por que se enfrentaram. Aiden Murdoch caminha atordoado pelo parque. Ele possui um ferimento à bala no pescoço e morre 6 minutos depois. Seu corpo foi cremado por não ter sido reclamado. Kim e Tony Panza chutam até a morte o agente Lynn Borton. Eles estão ali trabalhando para pagarem uma dívida de jogo. Juntos, eles desferem mais de 200 golpes. No mesmo dia, às 5h33, no parque, Ernie Pelletier já matou 3 agentes e procura a quarta vítima. Ele sobrevive a esse dia, mas acaba morto na prisão. Outros 3 contratados traziam armas de gelo caseiras e não sabiam usá-las corretamente, então acabaram congelados. Depois de derreter, seus corpos não foram recuperados. Brett Burry leva sua arma na cabeça e vai se matar. Está com remorso, pois matou algumas pessoas fantasiadas. Christopher Kaczynski convulsiona enquanto recebe golpes de Rafael Sanz. Ele vai continuar batendo por mais 2 minutos antes de ser baleado na cabeça e cair próximo ao homem. Continuando no dia 7 de março, Javier Mundo se prepara para disparar suas pistolas. Ele não havia feito isso ainda antes desse dia. Jonathan Krause e Jeffrey Porter caíram mortos ao mesmo tempo. Eles levaram 49 disparos. Lauren Newhouse quebra o pescoço de um agente pisando nele. Ela vai matar 7 pessoas dessa forma até receber um tiro no peito e no estômago. Vivek Patel usa um chapéu que ganhou do próprio Chapeleiro Louco. Ele tenta se esconder no chapéu, mas uma bala perfura o seu crânio. 7 de março às 5h37, Noel Berman observa um guarda-chuva cravado em seu abdômen. Ele será sepultado no cemitério Arlington. Outro capanga, Matthew Cahan, teve um infarto fulminante no meio do confronto. Brett Bird jaz na grama alvejada por disparos. Um homem não identificado matou 33 agentes e 26 capangas, disparando alegremente contra a multidão. 8h30 antes, o Charada fala ao telefone com Nuri Espinoso. Ele e Mulher Gato estão em uma casa com uma família de reféns. Nigma lamenta que ele tenha que pagar 2 vezes pelo objeto, porém, ainda assim vale a pena. Eles combinam um horário e local para se encontrar, que será o Parque Molotov, ao nascer do sol, e que ela venha sozinha. Caso contrário, vão jogar no oceano, que se tudo correr certo, todos saem felizes. Minutos depois, Espinosa está em ligação com seu superior. Ele está muito nervoso e fala a ela que não vai dar nenhum centavo mais para negociar. Ela que deu um jeito de recuperar o objeto, pois ele não quer nem pensar se o artefato cair nas mãos da Rússia ou qualquer outra mão errada. Ela diz que não ligou para pedir dinheiro, e sim uma bomba. Mais tarde, no clube Iceberg, Pinguim se dirige a uma multidão de capangas fantasiados. Diz que sabe onde vai ser o encontro. Será no Parque Molotov. Terá ônibus para levá-los até lá, e assim que chegarem, os 3 alvos estarão lá: Charada, Mulher Gato e o Comprador. Ele diz que deverão matar os 3, trazer o objeto para ele e serão muito bem pagos. 23h16, em um local próximo ao Iceberg, enquanto muitos sobem no ônibus, Andrew envia uma mensagem. Uma figura chega e fala para ele que é proibido os celulares. Ele argumenta que está enviando uma mensagem para sua mãe, para que ela não fique preocupada. Então Klinsky atira nele e fala que é sem telefones. 600 quilômetros dali, a mensagem é recebida pelo Batman. Ele comenta que sabe onde vai ser o encontro e que Pinguim vai levar um exército. 2500 anos antes, em 5 de maio, uma sacerdotisa caminha na praia em direção a um general espartano. O navio ateniense havia sido destruído, o exército ateniense fugiu e os que sobraram morreram de fome e doenças.
Guerra do Peloponeso chegou ao fim. O general ordena a mulher que ela se ajoelhe, mas ela continua de pé e diz que está entregando o olho de Atena e que agora a deusa está cega. Ele bate nela e manda que ela fique de joelhos. Ela cai e fala que quem possui o olho possui o mundo. 2 milênios e meio depois, às 3h19, Nuri caminha com a Capitã Brenda no aeroporto Morrison. Espinosa comenta se ela está pronta para fazer o que tem que fazer, caso contrário chamará outra pessoa. A Capitã diz que o que for ordenado, ela irá fazer. Nuri fala que muita coisa está em risco e ela não vai ser derrotada, e as duas caminham para o helicóptero. No mesmo momento, Batman e o serviçal viajam pela rodovia em direção ao Parque Mordo. O serviçal pergunta ao Batman por que de guardar um artefato em um cofre, sendo que ele é um homem de muitos recursos. Batman pergunta por que ele se importa, e o capanga fala que não é nada além de curiosidade, e já que vão passar algum tempo juntos viajando, ele poderia falar assim e o tempo passaria mais rápido. O Homem-Morcego diz que não, ele não pode perguntar. Mais cedo, às 2h11, os capangas sobem no ônibus, e Steve Harwood está entre eles e começa a fazer uma piada. E ao final, pergunta se foi boa, e se ela chegou a ser parecida com as do Coringa. Então Steve diz que ele deveria trabalhar mais nela, e os dois se apresentam. Às 4h49, no Parque Mordor, o sol começa a nascer. Mulher Gato e o Charada estão aguardando Nuri. Porém, Selina está muito preocupada. Diz que eles estão lidando com o governo, e isso é muito preocupante, pois eles têm um arsenal à disposição e não vão pagar para ter o item. Nigma diz que ela se preocupa demais e que eles vão pagar, porém ela não se tranquiliza e diz que quando estiverem de volta ao Asilo Arca, ela não vai dividir a gelatina com ele. Em 337 d.C., Constantino está moribundo em uma pequena morada. Ao lado de um padre, ele confessa seus crimes, diz ter afogado sua mulher e filho. O padre fala que seus pecados serão absolvidos. Então ele diz possuir o olho de Cristo e que todos enxergam através dele. Séculos depois, Nuri chega ao parque e anda até o quiosque central onde está o Charada e a Mulher Gato. Ela fala pelo comunicador que está vendo-os, e uma voz de um atirador de elite confirma que eles estão na mira, e é só dar a ordem. Espinosa pede para aguardar até ela ter o objeto. O Parque Mordor possui 2 estacionamentos, um menor no oeste e um maior no leste. É nesse que chega um ônibus grande com 73 pessoas. Logo em seguida, mais um com 82 pessoas e em segundos, o terceiro com 79 passageiros. Segundos depois, Batman e o serviçal chegam pelo outro estacionamento. O capanga comenta que tudo chegou ao fim. Batman fica em silêncio e pergunta a ele se está ouvindo. O serviçal responde que é barulho de um helicóptero voando baixo e acha que é o Pinguim. Batman sai correndo e diz que não é o Pinguim. Quase ao mesmo tempo, Nuri chega até o quiosque central e se encontra com Charada e Mulher Gato e pergunta do objeto. Nigma fala a ela se acha que são idiotas e pede para ver o dinheiro. Nisso, Espinosa recebe a informação pelo rádio da chegada dos ônibus e também que o Batman está no outro extremo, indo em direção a ela. O Charada vê o Batman vindo em sua direção. Nuri recebe a informação de dezenas de fantasiados descendo dos ônibus e indo em direção a ela. Mulher Gato desfere um golpe deixando o Charada desacordado e pega o artefato. Fala a Espinosa que pode entregar Nigma como um prêmio de consolação ao governo. 900 anos antes, em um pequeno mercado da Constantinopla, um comerciante local oferece uma pequena caixa a um frade. O nome dele é Gdansk. O mercador diz ser o olho de Cristo e que já pertenceu ao imperador romano. Na data atual, às 5h31, Batman pula em direção ao quiosque onde Nuri está. Ela ordena pelo rádio que acabem com o Homem-Morcego e protejam ao redor da construção. Ela pede que os agentes venham até o gramado. 2 minutos depois, ela fala à Mulher Gato que não tem dinheiro nenhum para ela, somente os seus homens, e tira uma pistola da mala. No momento que ela iria disparar contra Selina, Batman salta sobre ela. No mesmo instante, o agente Frank, que é responsável por todo o pessoal, corre em direção ao quiosque e diz que precisa de um perímetro formado, e acaba sendo baleado na cabeça. Nesse momento, o exército do Pinguim entra no gramado e a batalha se inicia. Alguns instantes depois, a Mulher Gato, ainda com o artefato, salta fora do quiosque e calcula a melhor direção para fugir, e sai em disparada, mas é interceptada pelo serviçal que a golpeia, fazendo ela deixar cair o item que carrega. Ele pergunta se ela está perdida e precisa de ajuda. Ela rosna para ele, esquece do item e ataca. Nuri é segurada pelo Homem-Morcego. Ele diz para ela desistir, pois ele é o Batman. Ela responde que eles são do governo dos Estados Unidos e ninguém mais além deles manda no mundo, e ordena pelo rádio que joguem a bomba. Segundos antes, o artefato em forma de olho desliza pela grama em meio a ruído de explosões e dispara de arma de fogo de todos os tipos. Ele acaba nos pés de uma figura desconhecida, que pega o olho e fica visualizando o mesmo, sem se importar com o confronto que ocorre ao seu redor.
E essa foi mais uma parte do Batman The Killing Time. Se você gostou, já se inscreve, curte e manda pra alguém que você sabe que gosta do Batman, que gosta de HQ. Lembrando novamente que as outras partes dessa história estão lá no canal já. É só entrar lá e assistir. Deixa o seu feedback pra gente saber e comenta aqui qual que é a próxima história que você quer ver aqui no canal, tá certo? Um abraço!